Jesus Cristo reina em glória, teve esplêndida vitória. Tudo o Pai lhe submeteu, toda língua, pois confesse, Cristo é Rei e não perece. Quem se incline ao trono seu. Disse-lhes Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar as suas obras. Qual é a tua comida? A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar as suas obras. Palavra do evangelista João, capítulo 4, versículo 34. Com essa palavra desejamos a todos vocês um bom dia. Palavra de Deus por parte dos evangélicos, pregada aqui no Brasil desde 1557. Nós, evangélicos luteranos, esse ano comemoramos 200 anos da nossa presença luterana aqui no Brasil. Mas os evangélicos, desde 1557, quando foi realizado o primeiro culto, por Jean-Jacques Le Bauder, na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. Um pastor presbiteriano, em 1557, já fez o primeiro culto aqui no Brasil. Com essa lembrança, com essa palavra bíblica, nós acolhemos a todos e convido a todos a tomar assento. E nós aqui nos reunimos e realizamos esse culto em nome de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Cantemos o nosso primeiro hino, Quão bondoso amigo é Cristo. Que levemos a seus pés a nossa dor. Falta o coração dorido, gozo, paz, consolação. É porque não confiamos tudo a Ele em oração. Andas triste, carregado de pesares e temor. A Jesus, refúgio eterno, vai com fé teu mal expor. Teus amigos te desprezam, em oração, e por seu amor tão terno, paz terás no coração. Cristo é verdadeiro amigo, disso prova nos mostrou, quando para ver culpado se encarnou, derramou precioso sangue para as manchas nos lavar, gozo em vida e no futuro já podemos alcançar. Convido a ouvir a leitura bíblica do livro de Romanos, Números, versículo 21, versículos 4 até 9. Conforme indicado, Bíblia da Igreja, página Antigo Testamento, 147 do Antigo Testamento.
Assim diz a palavra de Deus. Então partiram do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém o povo se tornou impaciente no caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizeste subir do Egito para que morramos nesse deserto, onde não há pão nem água? E a nossa alma tem fastio deste pão vil? Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado porque temos falado contra o Senhor e contra ti? O Senhor, ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Se alguém era mordido pela serpente, se olhava para a serpente de bronze, sarava. Lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, a palavra do nosso Deus. Amém. Hoje, ao ouvirmos essa leitura, ouvimos aqui um testemunho de pessoas que oraram a Deus, de pessoas que pediram pelo socorro de Deus e Deus as socorreu por meio da fé. Cada um que olhava para a serpente, crente que seria curado, era assim curado das suas mordidas. E por causa desta fé é que nós estamos aqui. Continuamos crendo naquilo que Deus nos promete. E hoje, de forma especial, temos aqui a alegria na comunidade de apresentar um novo membro, que também vai se juntar a nós, nessa caminhada de fé e de testemunho. Eu convido para vir aqui à frente o João Ferreira Júnior. Bom dia. Seja bem-vindo, João. O João, ele já está há algum tempo aqui participando conosco, ele participa aqui no grupo de casais, também na sexta-feira, e agora ele fez a inscrição também como membro e passará a ser membro aqui da comunidade Bom Pastor Garcia. Eu pergunto de vocês, é vosso desejo acolher o João como membro desta comunidade? Vocês se comprometem junto com ele a continuar divulgando o Evangelho de Jesus Cristo? João, para que você conheça melhor a fé evangélica luterana, quero entregar aqui em nome da comunidade um catecismo menor do Martim Lutero. Esse catecismo, ele foi escrito quando Lutero visitou as comunidades, e lá ele percebeu que as pessoas quase nada sabiam da Bíblia, porque ele tinha traduzido a Bíblia, e as pessoas, mesmo ele tendo traduzido, liam, mas não entendiam, e acabavam entendendo aquilo que não era o que estava sendo testemunhado. E ele falou: precisa algo mais simples, para qualquer pessoa que quer chegar à salvação, conheça o caminho da salvação. E aí ele escreveu o Catecismo Menor, dizendo: qualquer pessoa que conhecer esta palavra, encontrará aquilo que Deus promete e o caminho da salvação. Então, que você possa estudar, possa ensinar os futuros filhos de vocês, esse compromisso que aí está. Pergunto, João, é teu desejo ser membro desta comunidade e junto com esta comunidade dar testemunho da fé em Jesus Cristo? Sim, é meu desejo. Muito bem. Eu convido aqui a sua futura esposa e a sua sogra, que vão conviver contigo. Se volta aqui para o altar, João. Eu peço que vocês fiquem atrás do João, e o João fica aqui na minha frente. A sogra pode vir aqui também. Alguém quiser registrar aqui um momento para eles? Depois a gente manda a foto. A você, Martina,
também a futura sogra do João. Ele conheceu a fé evangélica através de vocês também. E vocês também participam desta comunidade. E a gente faz votos que vocês possam ser uma família que vivam nesta fé e que se ajudem mutuamente. E queremos invocar a bênção de Deus sobre esse momento do João aqui na comunidade. Convido a comunidade a colocar-se em pé. Podem estender sua mão sobre o João também. Que a bênção de Deus, o misericordioso, aquele que veio para estar junto de nós e quer ser o nosso amigo, venha sobre você, João, te acompanhe em teus caminhos e no teu testemunho de fé. Que Ele console o teu coração e ilumine os passos das tuas obras. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. João, eu quero deixar uma palavra para ti. João é um nome bonito, sabe? Ele está na Bíblia. É, o evangelista João. E eu vou deixar para ti uma palavra do evangelista João. O evangelista João, no capítulo 15, ele diz assim, no 15:5, anotei aqui para você, para que você possa lembrar sempre desta palavra. Diz assim: eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Aqui é Jesus falando a respeito da nossa salvação. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim, esse vai dar muitos frutos. Agora, sem ele, nada podemos fazer pela salvação, porque ele veio do céu, para lá voltou, e ele é o caminho da vida eterna. Que assim você possa seguir nesse caminho e sempre unido com a videira. Vá em paz. Parabéns a vocês também pelo testemunho junto a ele. Convido a comunidade a tomar assento. Pode dar uma salva de palmas. E pela salvação em Jesus, nós cantemos. Agradecemos de Jesus. Agradecemos-te, Jesus, por nós sofreste a amarga cruz. Teu sangue foste derramar somente para nos salvar. Nós te rogamos, homem Deus, que pelos sofrimentos teus nos queira sempre consolar, da morte eterna nos salvar. Assiste-nos na tentação, estende-nos a tua mão, donde a beira, ora aqui, na que esperemos só em ti. Ó, faze-nos em ti confiar, jamais nos has de abandonar. Dá-nos certeza, ó Jesus, tu nos salvaste pela cruz. Que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vocês nesse momento da pregação. Convido então a comunidade a acompanhar o texto bíblico do Evangelho de João, capítulo 3, os versículos 14 a 21. Novo Testamento, Evangelho de João 3, 14 a 21. A página
102 do Novo Testamento. Você também que está em casa, acompanhe conosco aí o texto, se quiser pegar a sua Bíblia, João 3, 14 a 21. Assim diz: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Esse texto aqui é o Evangelho. Se você quer saber e ter um texto clássico sobre o que é o Evangelho, é esse texto bíblico aqui de João. Na Bíblia nós temos os 4 evangelhos, que são Mateus, Marcos, Lucas e João. Esses são os livros que contam a história de Jesus Cristo. A morte, a vida, a ressurreição de Jesus. Eles são chamados de evangelhos. Mas os livros não são ainda o Evangelho. O Evangelho, com letra maiúscula, que no grego significa a boa notícia, é o que diz esse texto aqui. É a obra de Jesus Cristo na cruz. Ou melhor, Deus enviou o seu Filho ao mundo, e com aquilo que aconteceu com Jesus Cristo, que nós temos aqui na cruz, a imagem, com isso ele demonstrou o seu amor, a sua salvação por nós. Isso é Evangelho. Isso é a boa notícia. Se vocês verem ali, o Andy pode passar um slides, eu coloquei ali. Ali nós temos a demonstração do texto de Números, que é citado aqui no começo e que foi lido na leitura bíblica também. Lá no Antigo Testamento, as pessoas começaram a se tornar reclamentas, ingratas com Deus, começaram a cometer pecados, e Deus então trouxe um castigo para elas. Está lá em Números, vocês podem mais uma vez ler em casa. O castigo que Deus trouxe foi serpentes, no meio do deserto, aquelas cobras do deserto, que mordiam as pessoas, e elas então ficavam mal, passavam mal e inclusive morriam. E quando isso aconteceu, Moisés foi lá e pediu a Deus que ele trouxesse a cura para aquelas pessoas. Ele implorou a Deus: Deus, você me fez trazer esse povo até aqui e agora vai fazer todos morrer no deserto? E aí Deus então ordena que Moisés, ele levante a serpente de bronze numa estaca lá no deserto, e toda pessoa que olhasse para essa estaca, para essa serpente de bronze, ela seria curada. E isso de fato aconteceu conforme o testemunho bíblico. E esse texto que a gente leu do Evangelho, ele vai se lembrar disso aqui. Só que agora ele vai comparar com, pode colocar lá, Andy, ele vai comparar, não está funcionando? Ah, agora sim. Ele vai comparar com Jesus Cristo. E ele diz: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora tem uma grande diferença.
Lá em Números, as pessoas tinham que fazer o que para serem curadas? Elas tinham que fazer uma coisa. Hã? Isso aí. Elas tinham que olhar. Elas tinham que olhar. Bastava olhar e elas eram curadas, mas elas tinham que olhar. Aí você imagina lá uma pessoa que foi picada por uma serpente, né? Que estava lá mal, morrendo, porque elas eram venenosas, e são até hoje, né? Ela tinha que ter uma atitude de olhar para ser curada. E ela tinha que confiar que aquilo de fato curava. Agora em Jesus é diferente, não precisa mais olhar. Não precisa mais olhar. O texto vai dizer que a gente só precisa o quê? Crer. Inclusive, esse textinho pequenininho aqui do Evangelho vai trazer várias vezes a palavra crer. É só crer. Só crer. Não precisa olhar, não precisa fazer nada. Evangelho é gratuidade. A gente fala na igreja muitas vezes a palavra graça, né? Vocês já ouviram muitas vezes, tem hinos que falam da graça. Quando se fala da graça de Deus, é isso aqui. É de graça, é dado, é um presente. Não tem nada que a gente pode fazer que vai nos trazer a salvação do que somente crer que Ele fez a obra por nós. Só isso. E deixa eu puxar uma brasinha para o nosso assado, como diz, né? A nossa igreja, a ISLB, a Igreja Evangélica de Confissão Luterana, na sua teologia, nem sempre na prática isso acontece, infelizmente. Por isso nós temos tantos problemas. Mas na sua teologia, ela tem como cerne a justificação por graça e fé. É isso aqui. Não tem nenhum mérito, nenhuma obra, nenhuma atitude nossa que nos tire da situação em que nós estamos, da escuridão, que nos leve à salvação e à vida eterna. Apenas o que Jesus Cristo fez, e isso nos é dado no Evangelho. Só isso nos leva à salvação. Não é comum isso, gente. Não é comum. Geralmente se prega por aí, as teologias que existem é que você tem que fazer alguma coisa, tem que fazer sacrifícios, né? Tem que ser um ótimo dizimista, tem que fazer alguma coisa, senão não vai dar certo. O Evangelho é gratuidade, Ele fez tudo por nós. Senão a gente pode jogar a cruz fora. Senão não precisa Salvador, não é verdade? A própria palavra Salvador diz, um Salvador é porque a gente não consegue se salvar. Ele nos salva. Mas aí talvez a gente se pergunta, mas o que é a fé? Se é só crer. A fé não é uma atitude? A fé não é uma atitude? O que vocês acham? Será que a fé é uma atitude? Vamos pensar um pouco. Será que a fé é uma atitude? O que é a fé? Será que ela é um sentimento? Se ela fosse um sentimento, acho que nós estaria ferrado, né? Porque olha os sentimentos da gente. Vocês acordam todo dia com o coração cheio de fé? Hoje eu estou... Nossa, vai surgir até umas asas, porque eu acordei com uma fé enorme. A gente acorda assim? Na maioria das vezes não, né? A gente acorda se sentindo pequenininho e se pergunta, será que eu tenho fé? O que é a fé? Ela é uma atitude? Ela é uma ação, um passo da gente? Confiança, ela é a confiança, sim. Mas como é que ela funciona na gente, essa confiança? A fé, isso é bíblico, a fé é um milagre. A fé é um milagre na vida da gente. Vocês sabiam? A fé é uma dádiva. Por isso o pacote do Evangelho é tão Evangelho.
Porque além de Deus fazer toda a obra, ainda Ele faz na vida da gente o milagre da fé. Ah, mas será? Aí a gente pode olhar os textos bíblicos, tem N's. Eu não trouxe aqui porque senão a prédica ia ficar muito comprida, mas vocês podem olhar lá, por exemplo, Atos 16, podem anotar na sua cabeça, ou no celular, ou num papelzinho, Atos 16, a história de Lídia. Nós já estudamos isso na Oase Noturna, né? A história de Lídia, das mulheres. Lídia estava lá num grupo de oração, ela era da fé do Antigo Testamento, e daí o apóstolo Paulo vem e prega o evangelho para ela, fala de Jesus Cristo para ela. E o texto diz bem claramente lá: o Senhor abriu o coração de Lídia para que ela entendesse o que Paulo dizia. Não foi Lídia que abriu o coração, foi o Senhor que abriu o coração de Lídia. Da mesma forma, Zaqueu, uma história mais conhecida, né? Vocês lembram Zaqueu, aquele homem baixinho? Ele sobe na árvore para ver Jesus. E quando Jesus passa, Jesus convida: ó, Zaqueu, hoje eu vou ficar na tua casa. Hoje eu vou ficar na tua casa. E vai lá. E Jesus prega para ele. E lá pelas tantas, Zaqueu está transformado. Ele diz, ele era um ladrão, né? Ele tinha roubado muitas pessoas. Ele era uma pessoa de autoridade, mas que roubava. E ele se dispõe a devolver 4 vezes mais o que ele tinha roubado. E passa a seguir a Jesus. Um milagre. E assim, o Novo Testamento está cheio de histórias de milagre da fé. Que a pessoa ouvia o Evangelho e, de repente, é isso, cai a ficha. Como aquela parábola conhecida do tesouro escondido, né? O homem está passeando lá no campo, de repente ele tropeça e ele encontra um tesouro. E aquele tesouro começa a fazer todo sentido, ele vende tudo o resto e fica com aquele tesouro. Isso é o milagre da fé. Ela nos assalta, ela nos encontra, ela brota dentro de nós e passa a fazer todo o sentido na nossa vida. E aí talvez você esteja se perguntando, eu lembro quando eu ainda não era pastora, eu sentava muitas vezes no banco e quando eu escutava a pregação eu me perguntava, mas será que eu tenho fé? Vocês já se perguntaram isso? Será que eu tenho fé? Será que eu estou na fé? Será que Jesus vai me aceitar lá na eternidade? Será que eu estou conforme esse texto? Vocês já se perguntaram isso? Todo mundo que tem um pouquinho de consciência e ouve a palavra vai se perguntar isso. Vai se perguntar. E aí, a gente pode dizer, e isso também a Bíblia mostra, que só Jesus vai revelar um dia se nós realmente estamos na fé. Ninguém pode dizer, você é um cara de fé. Quem sabe a gente até pode dizer, deve dizer, mas a gente não sabe se realmente. Isso só Jesus vai revelar. Mas o que a gente pode é enxergar sinais. Isso sim. Enxergar sinais. Sinais de que uma pessoa está na fé. O que vocês acham? Quais seriam um sinal de que uma pessoa está na fé? Que a gente poderia dizer, isso sim. Vamos pensar um pouco. Quais seriam os sinais de que uma pessoa é de fé e está na fé em Jesus Cristo? No Evangelho. Eu me arriscaria a dizer que hoje, nos tempos de hoje, um dos sinais é esse aqui. Estar na igreja. Estar na igreja. Estar no corpo de Jesus Cristo. Porque, gente, ele disse, né? Sem estar no corpo, não é membro. Não faz parte de Jesus Cristo. Então, um dos sinais, eu diria, é estar na igreja. Talvez para nós, somos ainda de uma cidade menor, isso não é tão visível. Mas numa metrópole, estar na igreja é para poucos. Vocês que têm filhos, às vezes já morando no exterior ou numa cidade maior, sabem que a coisa é braba, né? As crianças nascem, nunca são apresentadas para uma igreja.
elas crescem, elas não têm ensino confirmatório, não têm batismo, elas não têm preparação nenhuma, elas não casam mais, e assim vai. Então, um dos sinais, a gente poderia dizer, é nos dias de hoje estar na igreja, ou pelo menos se você não pode vir assistir uma live. Como muitas pessoas dizem, pastor, hoje eu estou doente, mas eu vou assistir a live, por isso a gente continua fazendo. Um sinalzinho de que a fé foi dada, é lutar, apesar de toda a correria, né? Eu sei que tem gente aqui que tem muita correria, né? Os aposentados têm uma vida um pouco, já melhorou um pouco nesse sentido, né? Mas as pessoas que estão trabalhando têm uma vida muito corrida hoje, é ou não é? O mercado de trabalho exige muito das pessoas. E mesmo assim a gente estar na igreja, né? Com regularidade, isso é um sinal da fé. O outro, eu até me emociono de falar, mas pode citar o exemplo do que aconteceu aqui hoje. O que aconteceu aqui hoje? Novo membro, né? Pessoas jovens, como isso alegra a gente, né? E nada forçado, gente, espontaneamente. O João e a Martina, nós tínhamos o encontro de casais na sexta de noite, eles queriam para esse domingo. Mas não pode ser no outro, vamos conversar com o presbitério. Não, a gente quer logo. Já fizeram a inscrição na secretaria, a Martina, então, com vocês já era membro, o João, então, agora, né? Já veio fazer a sua inscrição na secretaria, né? E já o presbitério lá no grupo já aplaudiu e já... Também é um sinal da fé, tanto de uma igreja que ainda consegue trazer novos membros, como das pessoas, as famílias. Né? E assim nós poderíamos dizer um monte de exemplos. Alguém que talvez se engaja num grupo, no presbitério, né? Cada vez é mais difícil achar gente compromissada. Também a gente poderia dizer que é um sinal da fé. Da fé em Jesus Cristo, que faz a gente se engajar, mesmo que o caminho é de cruz, como nós já escutamos aqui na época da Quaresma. Mesmo que Ele nos convida a carregar a cruz. E recebe uma cruz especial do Evangelho, como diz a palavra. Quem está na fé recebe a cruz do Evangelho, ainda por cima isso. E mesmo assim a gente se engaja, isso é um sinal da fé. A fé é como uma tocha de fogo. Quem sabe uma tochinha bem pequena, mas é uma tocha de fogo. Que Deus coloca lá dentro da gente. A gente poderia dizer o Espírito Santo, o fogo do Espírito Santo. E ele vai queimando. Mas o que precisa colocar ali para ele continuar queimando? O que precisa colocar para essa tochinha não apagar? O que vocês acham? O que a gente faz no fogo? A gente coloca o quê? Vai fazer o churrasco lá. Tem que botando uma brasinha, né? Tem que ir continuando lá, senão acabou. Assim também é a fé. Ela precisa ser alimentada. Por isso a gente precisa ir na igreja, ouvir a palavra, receber a ceia. Cada vez a gente recebe de novo uma brasinha, que fortalece, que incendeia, que faz a gente continuar mais um dia, mais uma semana, e por aí vai. Se a gente se afasta, eu posso ter recebido a fé. Deus pode ter feito esse milagre na minha vida. Mas se eu me afastar do corpo, aonde vai alimentar essa chama? Ela vai apagar. E para encerrar, Lutero disse, sobre esse texto bíblico, ele escreveu muito em cima do Evangelho. Lutero chegava a ser repetitivo, de tanto que ele escrevia sobre Jesus Cristo. Evangelho, Evangelho. E ele diz que esse texto aqui, esse Evangelho, não é que nem aritmética. Na época de Lutero se estudava muito aritmética. Matemática, física. Matemática, física, aritmética, você estudou uma vez, entendeu e pronto, não é verdade? É uma coisa exata, né? A tabuada é exato. Decorou uma vez, né? É para sempre. Quem conseguiu decorar a tabuada, dificilmente vai esquecer. É aquilo ali, pronto. O Evangelho não é assim. O Evangelho não é exato. Nós temos que ouvir sempre de novo essa mensagem, receber ela de novo, né? Porque nós somos pecadores, nós temos a velha natureza. A imagem está chamuscada ali, a imagem de Deus. Ela é reconstruída a partir de Jesus Cristo em nós.
e ela só se torna plena na eternidade. Então, enquanto Ele não nos chamar para a eternidade, um dia Ele vai chamar, né? Então, a gente vai escutando o Evangelho, se alimentando da ceia, e essa chaminha vai incendiar. Ela vai fazer a gente lutar, ajudar, né? Contribuir, se dispor, ajudar a nossa igreja, ajudar as crianças, se relacionar bem com a nossa família e por aí vai. Que Deus nos ajude a crer no Evangelho. A crer no Evangelho, e aí sim nós teremos a verdadeira esperança. Amém. Convido a nos unirmos em oração e intercedermos por as pessoas que nos solicitaram a oração. Pergunta aqui por parte da comunidade, mais algum pedido? Ficamos em pé. Sim, já está incluído. Mais alguém? Então convido a orar. Intercedemos, Senhor, pelo anúncio da Tua palavra. Te agradecemos por aquelas pessoas que pregaram antes de nós e trouxeram o Teu Evangelho para o Brasil. Te agradecemos por essa comunidade e as pessoas que aqui se empenham para manter em pé a Tua igreja e o anúncio da palavra, para que ela possa continuar produzindo o milagre da fé, consolando e alegrando os corações daqueles que aqui congregam. Ilumina, Senhor, a cada um que busca a Tua palavra. Intercedemos, Senhor, pelas pessoas que no mundo ainda não têm à sua disposição o Evangelho, para que ainda em tempo possam ser alcançadas. Intercedemos pelas pessoas que vivem em meio a situações de guerras e conflitos, como na Palestina, na faixa de Gaza, na Ucrânia e tantas outras partes onde há situações de violência e desrespeito com a vida humana. Que a Tua palavra, Senhor, possa também produzir seus frutos nesta realidade, neste meio. Intercedemos pelas pessoas que estão doentes. Lembramos de forma especial as que aqui foram solicitadas: a Irena Alford, o Siegfried Schmidt, que se recupera de uma cirurgia, o Gerhard Zwicker, que se recupera também de uma fratura, a Hilda Orkleiner, o Getúlio Queires, e também agradecemos pela recuperação e melhora de Ivani Dueber. Queira, Senhor, olhar por cada uma dessas pessoas que estavam com a sua saúde fragilizada, para que em tempo possam voltar ao bem-estar. Socorre a cada um de nós que aqui está, quando assim juntos oramos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Convido a comunidade a tomar assento. Vamos cantar o hino Conosco Fica Fiel Jesus. E eu quero chamar a atenção de vocês para a última estrofe deste hino, que vai dizer: Teu verbo alegra o coração, conforta em dor e em aflição, mantém a fé, mantém o amor, guarda a esperança em Ti, Senhor. É a palavra de Deus que faz a sua obra em nós. É o verbo de Deus que alegra o nosso coração, e assim queremos cantar nesse hino também. Conosco fica
fiel Jesus, pois já morreu do dia a luz, e não se apague o resplendor do Verbo teu, ó Redentor. Nos tempos de hoje em provação, dá-nos firmeza e comunhão, a que possamos preservar o Verbo teu sem vacilar. Ó, guarda a igreja, ó Senhor, somos inertes sem amor, teu Verbo faze progredir, que o mundo todo possa ouvir. A causa é tua, ó Jesus, tu és o mundo a vera luz, concede amparo aos que na dor almejam tua paz, Senhor. Teu Verbo alegra o coração, conforta em dor e em aflição, mantenha a fé, mantém o amor, guarda a esperança em ti, Senhor. Queremos chegar também diante de Deus em confissão de pecados. Convido aquelas pessoas que podem a colocar-se em pé. Senhor, ouvimos a Tua palavra, que mostra quão dependentes somos do Teu Verbo, que nos chega a nós trazendo a obra salvífica de Jesus Cristo. O nosso pecado nos impede de ver a Tua luz claramente. Há violência em nós, que nos atrapalha, que nos faz sofrer e faz outros sofrer, como vimos na realidade do nosso dia a dia. Perdoa, Senhor, a nossa violência em palavras e ações. Confessamos, Senhor, que temos dificuldades de ser bons amigos, temos dificuldades de ser pessoas de confiança para as pessoas que estão em nossa volta. E isso impede, muitas vezes, que o milagre da fé aconteça em suas vidas. Reconhecemos, Senhor, que o nosso egoísmo atrapalha a vida em família, rompe o nosso diálogo com as pessoas queridas. O nosso egoísmo atrapalha a convivência comunitária, onde procuramos fazer valer mais a nossa vontade do que a Tua própria. Tudo isso, Senhor, pesa sobre nós. E nós pedimos, tem misericórdia de nós. Amém. A palavra de Deus diz: bem-aventuradas aquelas pessoas que são chamadas à ceia das bodas do Cordeiro de Jesus Cristo, que escutam e que se preparam para a convocação derradeira. Vinde para a grande ceia de Deus. Esta palavra que nos convida a vir à ceia, onde recebemos o perdão de Deus, é o Evangelho que chega a nós. Vamos
preparando-nos para a ceia, cantar: Tu queres ver unido teu povo a ti, Senhor. A comunidade pode tomar assento. Tu queres ver unido teu povo a ti, Senhor, o povo redimido por teu bendito amor. Nenhuma ovelha perderás, que atende o teu chamado, que busca a tua paz. Na terra te encarnaste, trouxeste paz e amor. Teu povo resgataste de morte, angústia e dor. Tu dizes: toma, tudo é teu, a dádiva divina, o corpo e o sangue meu. A você que nos acompanhou de sua casa, então nos despedimos, fique na bênção de Deus. Agora nós vamos ter a ceia do Senhor aqui com a comunidade e com aqueles que estão presentes e querem se fortalecer na fé, na comunhão com Jesus. Que a bênção de Deus guarde a cada um que está em sua casa.